Como formar preço de venda de um produto na prática. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Ritual de Gestão. Hoje num formato diferente do que você está acostumado, porque eu quero te dar uma mini aula. Eu quero explicar para você quais são os principais conceitos que estão por trás da formação de um preço de venda e quero mostrar também numa planilha, numa aula mais prática aí como é que você pode fazer esse processo, tá bom? Mas antes de entrar no conteúdo, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar sua curtida para fortalecer o nosso conteúdo e compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp para os seus colegas, aqueles que precisam ter um conteúdo como esse na hora de fazer a formação de preço, legal? Então vamos lá. Por que isso é tão importante? Por que saber formar preço é tão importante? Porque muitas vezes você pode estar precificando de uma maneira equivocada os seus produtos ou serviços e lá na ponta, na margem final, você acha que você está tendo lucro, mas na verdade não está. Então vou trazer o exemplo, digamos que a gente tenha uma pizzaria e eu quero, sem mais delongas aqui, já entrar no material que eu preparei para você, te dar um exemplo de como fazer esse processo de precificação para uma pizzaria. Então digamos que nessa nossa pizzaria a gente venda pizzas a um preço médio de R$ 49,90, é o que você está vendo aí na tela. E que na média, digamos que esta pizza custe R$12. Então, primeira coisa que você precisa saber, que você precisa compreender é o seguinte: quanto que custa o seu produto? Qual que é o custo unitário do seu produto? Então, o seu primeiro passo, seu primeiro desafio na hora de fazer a precificação de um produto é fazer uma ficha técnica. O que isso significa? Então, digamos que uma pizza de mussarela, de calabresa, de portuguesa, né? Ela tenha farinha, tenha queijo, tenha ovos, tenha orégano, tenha tomate, enfim, tem uma série de itens que, somando tudo, olhando para a receita e fazendo uma ficha técnica, você chega no custo unitário dessa pizza. Tudo bem? Então, nesse cenário, eu considerei num valor aleatório, porque eu não conheço muito de pizza, tá? Mas digamos que o custo unitário para produzir uma pizza seja R$12, tá? Então é importante que você tenha uma planilha onde você lance essa informação. Claro que além do custo de aquisição, de produção desse produto, se você tem uma empresa de serviço, por exemplo, você tem que considerar a mão de obra ou você tem que considerar outros insumos e materiais. Mas para simplificar o nosso vídeo de hoje, eu vou considerar apenas o custo da pizza, tá? Então o seu primeiro desafio é compreender qual que é o custo unitário. Nesse exemplo, R$12 está aqui a foto da pizza, tá? Além do custo unitário, que você descobre quando você faz uma ficha técnica, o próximo passo que você está vendo aqui na planilha é justamente os custos variáveis diretos. O que isso significa? Você precisa entender que toda vez que você vender uma pizza ou vender um produto, outros custos estão diretamente relacionados a essa venda. Então, por exemplo, quando você vende uma pizza, você paga impostos, certo? Então, digamos que nesse exemplo, essa nossa pizzaria paga aí uma média de 6% de impostos. Ou seja, a gente está no Simples Nacional e tem que pagar este tributo. Então, na hora de calcular, o que a sua planilha deve fazer? Olha, quanto que é 6% de R$ 49,90? 6% de R$ 49,90 é R$ 2,99. Então, qual que é o seu desafio? Você deve acrescer ao seu custo total, ao custo da pizza, esses R$ 2,99. Então, originalmente, a sua pizza não custa mais R$12, ela custa 12 mais R$ 2,99. Tudo bem? Além disso, existem outros custos variáveis diretos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você compreender. Taxa de processamento. O que é a taxa de processamento? Quando você vende uma pizza, você normalmente, por exemplo, pode passar lá o cartão de crédito e de débito. Toda vez que você faz uma venda no cartão, tem um custo, né? Tem a taxa de processamento. Então, digamos que você tem um custo médio aí de 2%. Além da pizza, você tem lá a caixa da pizza, a embalagem que você coloca o seu produto ali para entregar para o seu cliente. Então é um outro custo que talvez você esteja esquecendo na hora de precificar. Então digamos que na nossa pizzaria a gente tenha R$1 de embalagem e de frete, de taxa de entrega, né, você paga R$6 para o motoboy que vai fazer o delivery ali da sua pizza para o cliente. E também paga ali 1% de comissão
para os atendentes, para o vendedor, ou enfim, para alguém que está fazendo todo esse processo de venda aí na sua pizzaria. Percebeu aqui que além do custo unitário da sua pizza, R$12, você tem aqui mais R$11,50, R$11,49 na verdade, que são os custos diretos. Ou seja, toda vez que você vender uma pizza, além dos R$12 originais, você tem que acrescer mais R$11,49, tá? E aqui você deve tudo que tiver relacionado, né, a um custo direto, a sua planilha precisa ter essa informação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o iFood. Tá? O iFood, muitas empresas vendem no iFood ou em outras plataformas de comercialização. Então, se esse é um gasto para você, você deve colocar ali um fator percentual também, tá? Então, primeiro passo, compreender qual que é o custo unitário do seu produto. Segundo passo, compreender quais são os custos variáveis diretos. Aí sim, você vai ter uma dimensão do seu custo total de venda do seu produto. A gente está falando de custo, não estamos falando de preço ainda, tá? Então, R$12 do custo unitário mais R$11,49, isso dá R$23,49 de custo total dessa pizza. Por que isso é importante? Porque agora a gente vai calcular um conceito que muita gente desconhece, que é fundamental nesse processo de gestão financeira de uma empresa, que é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o meu preço de venda menos o meu preço de custo. Essa diferença é a margem que me sobra na venda de um produto especificamente. Então, se eu pegar aqui, ó, R$ 49,90 e subtrair R$ 23,49, vai me sobrar R$ 26,41. Esse é o lucro teórico desse produto. Ou seja, por que ele é um lucro teórico? Porque além do custo do produto e dos custos diretos, eu tenho uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, que são as suas despesas operacionais fixas. É a conta de aluguel, conta de luz, energia, internet, enfim, todos aqueles gastos administrativos que você tem para manter a sua empresa de pé. Então, por que este indicador, este conceito aqui chama margem de contribuição? Porque esta margem, né, o saldo dessa venda é quanto que a venda do seu produto contribui para você pagar as suas despesas fixas e aferir lucro. Então você está vendo aqui que a nossa pizza tem uma margem de contribuição de 52%, ou seja, esses R$ 26,41 que sobra da venda da pizza dividido por R$ 49,90 é a minha margem de contribuição. A nossa pizza tem uma margem de 52%. Na prática, o que isso significa? A cada R$1 que eu tenho de venda, de faturamento na minha empresa, me sobra 52 centavos para pagar a despesa operacional fixa e aferir lucro, tá? Então, por falar em despesa operacional fixa, esse é o seu próximo passo, ó. Digamos que na nossa pizzaria a gente tem ali um gasto total fixo de R$14.000. R$80 ali de despesa financeira, que é a taxa de manutenção de conta, R$2.300 que são despesas administrativas do dia a dia, R$10.000 com despesas com pessoal, então o Prolabore, o pizzaiolo e algum assistente ali da nossa pizzaria, por exemplo, e mais R$1.620 de despesas com terceiros, de repente um gasto com marketing, enfim, algum gasto qualquer que você tenha, contador e assim por diante. Então, na nossa pizzaria, a gente tem um gasto total de R$14.000. O que isso significa? Né? Que você tem que vender o suficiente para cobrir essas despesas operacionais, pagar o custo unitário do produto, pagar os custos variáveis diretos e aferir lucro. E é aqui que muita gente acaba se atrapalhando. Puxa, quanto que eu tenho que faturar para conseguir pagar tudo isso e ter lucro? Aqui na sua planilha, um indicador importante que você tem que ter, que eu costumo direcionar aos meus alunos, você precisa ter um quadro de vendas, um quadro de metas, na verdade. Então, na prática, para essa empresa, para essa pizzaria conseguir pagar as suas contas, ou seja, chegar no ponto de equilíbrio, essa empresa precisa vender
530 pizzas. É isso mesmo. Bruno, como é que você chegou nessa conta? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Muitas pessoas não sabem como chegar na meta de faturamento para o ponto de equilíbrio, tá? Para isso que a gente calcula a margem de contribuição percentual. Pelo seguinte, se eu pego aqui as minhas despesas operacionais fixas, R$14.000, e divido aqui pela minha margem de contribuição, olha só que curioso. Essa pizzaria, para chegar no ponto de equilíbrio, ela deve vender R$26.453 de pizzas, ou seja, o faturamento para ela ficar no 0 a 0 é R$26.000. Compreendeu a importância de estabelecer uma margem de contribuição na sua empresa? Então, a sua planilha ela deve, de alguma maneira, conseguir mostrar isso de uma maneira muito clara para você, tá bom? E aí a gente começa a estabelecer meta, ou seja, eu sei que para eu chegar no ponto de equilíbrio, eu tenho que vender 530 pizzas, ou seja, se eu pegar aqui 530 pizzas vezes R$ 49,90, eu vou chegar naqueles R$26.453. Percebeu? Agora, isso é para chegar no ponto de equilíbrio. Digamos que na nossa pizzaria a gente queira ter um lucro aí num período, num determinado mês, de R$10.000. Essa conta sobe, ou seja, de 530 pizzas eu preciso vender 909 pizzas para conseguir aferir R$10.000 de lucro. Se a gente divide isso por 26 dias no mês, digamos que essa pizzaria não trabalhe nas segundas-feiras, por exemplo, eu tenho que vender uma média de 35 pizzas por dia. Percebeu a importância de você conhecer os seus números? Isso te ajuda a atribuir metas, a entender o quanto você precisa vender na sua jornada. Então, o desafio para essa pizzaria conseguir bater a sua meta de ter R$10.000 de lucro é vender 35 pizzas, essa é a sua meta diária, legal? Então, o resuminho basicamente é o seguinte, eu tenho aqui, para chegar nessa meta de lucro, vender R$45.348 de faturamento, sendo que os meus custos variáveis diretos, somando o custo unitário das pizzas vendidas, mais os custos inerentes a essa venda, R$21.000, as despesas, R$14.000 de despesa operacional fixa, R$10.000 de lucro líquido, ou seja, a nossa pizzaria que fatura R$45.000 para ter R$10.000 de lucro, tem uma lucratividade de 22,05%, ou seja, é uma boa lucratividade para o ramo de serviço, para o ramo de pizzaria. Legal? Então, recapitulando essa primeira parte do que você precisa compreender na hora de fazer a precificação assertiva. Você precisa, como eu estou mostrando aqui na planilha, conhecer o custo unitário do seu produto ou serviço, primeiro passo. Segundo passo, conhecer os custos variáveis diretos do seu produto e da sua empresa, impostos, taxa de processamento, embalagem, comissões e assim por diante. E precisa conhecer as despesas operacionais fixas, tá? E aí é claro que se você entender os conceitos que estão por trás, você vai conseguir calcular todos esses números, tá? E aí existe um outro conceito que é muito importante, né, que a gente esquece muitos empreendedores esquecem de considerar, que é o markup. Então a gente fez aqui o custo médio, a gente fez uma análise de R$12 considerando uma pizza específica da minha pizzaria. Mas o que é o conceito de markup? O conceito de markup é o conceito de marcação de preço. O que isso significa? Você pode pegar essa taxa de markup. Se você tem uma empresa que tem muitos produtos, você não precisa fazer a conta individualmente para cada produto. Tudo bem? Você vai fazer vai criar uma taxa de marcação de preço e vai atribuir essa taxa de marcação para todos os produtos que você tiver, caso isso faça sentido para a sua estratégia de precificação e sua estratégia de venda, tá? Então, como que a gente chega nesse cálculo de markup? A gente precisa entender alguns componentes, algumas variáveis, tá? Primeiro ponto é compreender qual que é o seu faturamento, a sua média mensal, ou seja, né, quanto que você vai faturar com a venda dos seus produtos ou serviços. No nosso exemplo, a gente aferiu lá R$45.000 basicamente de faturamento.
sendo que a gente tem uma despesa operacional fixa média de R$14 mil. Então, o primeiro item é, qual que é o meu rateio de custo fixo? Se eu pegar aqui 14 mil e dividir por 45 mil, eu tenho 30% de rateio de custo fixo. O que isso significa? Além do custo do produto, além dos custos variáveis diretos, eu preciso acrescer a esse produto 30% de custo fixo, que é a contribuição que a venda desse produto vai ter para eu pagar a despesa operacional fixa, tá bom? Outra coisa que eu preciso compreender é o percentual de custos variáveis. O que é isso? Aqueles custos diretos relacionados à venda, como eu falei, impostos, comissões, taxas de processamento, embalagem, etc. Quanto que isso representa do faturamento? Ou quanto que isso representa do preço de venda? Nesse nosso caso aqui, 23%, tá? E aí eu preciso definir também qual que é a minha margem de lucro desejada. Então a gente calculou lá 22%, mas digamos que na nossa pizzaria ou na nossa empresa a gente quer trabalhar com pelo menos 20% de margem de lucro, tá? O que a taxa de markup vai fazer? Ele vai ponderar esses 3 indicadores e vai calcular para você uma taxa de marcação. Então no caso da nossa pizzaria, o que isso significa? Cada pizza, toda vez que eu identificar um custo unitário, eu tenho que multiplicar esse custo unitário por 3,83. Isso vai nos ajudar a compreender qual que é o preço final que a gente tem que ter nesse produto para pagar custo fixo, para pagar custos variáveis e aferir lucro, tá? Então, digamos que na nossa pizzaria, a pizza de mozzarella, elas nos custe individualmente só a pizza custe R$9. Vamos descobrir aqui qual que é o preço que ela tem que custar? Então, se essa pizza nos custa R$9, vou colocar aqui, a planilha vai calcular automaticamente. Essa pizza tem que custar pelo menos R$34,48. Claro que na estratégia de marketing você vai arredondar para R$35,90 ou para R$39,90. Por que deu esse fator? Pelo seguinte, R$9, que é o custo unitário da pizza de mussarela, vezes R$3,83, deu esse fator. E aí a sua planilha ela pode fazer para todas as categorias de produto. Então, digamos que a pizza de calabresa, ela nos custe individualmente R$10. Então, logo, essa pizza tem que custar 38. 10 vezes 3,83 é 38,31. A pizza de portuguesa custe para a gente R$11,50. Então, essa pizza já tem que custar R$44. E digamos que a pizza de 4 queijos custe R$13. Olha só, essa pizza tem que custar R$49,80 pelo menos. Percebeu como o custo unitário de cada produto pode influenciar diretamente no preço? Então é importante que você compreenda isso, porque muitas vezes você pode estar fazendo uma precificação equivocada, ou de repente você está fazendo ali, colocando o mesmo preço para produtos que têm custos diferentes, e aí de repente alguns produtos você está vendendo com uma margem muito pequenininha, ou de repente uma margem negativa, e isso pode atrapalhar a performance do seu negócio, tá bom? Então esse é o ponto importante, você conhecer o custo unitário, conhecer os seus custos variáveis diretos, conhecer as suas despesas operacionais fixas e calcular o seu markup. É o seu markup com lucratividade que vai te ajudar a precificar de uma maneira assertiva. Legal? Agora, talvez você esteja se perguntando, poxa, Bruno, entendi, achei muito legal, compreendi o conceito de formação de preço, o que eu tenho que me preocupar, mas eu não conheço muito sobre planilhas, o meu processo de gestão financeira ainda não está tão maduro. Como é que eu posso, de repente, ter acesso a essa planilha que você mostrou? Então, eu quero apresentar para você a Academia Ritual de Gestão. Aqui eu coloquei apenas uma pequena pincelada do que é fazer gestão financeira. Gestão financeira não é só precificação. Gestão financeira é olhar fluxo de caixa, fazer orçamento de vendas, fazer orçamento de custos e despesas, entre outros fatores, tá? Então, se você ainda não conhece a Academia Ritual de Gestão, é o meu treinamento online onde eu ajudo empreendedores e gestores a trabalhar os 5 pilares da gestão para resultados. Você como empreendedor, você como gestor, você tem que conhecer não só as finanças, mas você tem que conhecer a estratégia, a gestão comercial, a gestão de processo,
processos, a gestão de pessoas, enfim, você precisa conhecer e elevar o índice de maturidade da sua empresa. Então, precificação é uma pequena etapa do que você está vendo aí na tela, que é a dimensão de finanças, mas existem outras áreas muito importantes e é sobre isso que eu falo no meu treinamento, né? Então, o meu treinamento é um treinamento muito prático, onde eu abordo essas 5 dimensões e tenho ali, assim como você viu nessa mini aula, uma planilha, um exercício prático, uma ferramenta muito intuitiva para cada um desses elementos, para que você possa melhorar o nível de gestão aí da sua empresa e você possa ser cada vez mais estratégico. Tudo bem? Então, se você quer fazer parte da Academia Ritual de Gestão, se você quer ter acesso a essa planilha super prática e intuitiva, clique no link da descrição que você vai conhecer um pouquinho melhor como que funciona esse treinamento e com certeza vai elevar o seu grau de maturidade gerencial. Legal? Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você quer mais aulas, mini aulas completas como essa aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou e me dê sugestões de novas aulas que eu vou ter o maior prazer em contribuir na sua jornada. Legal? Então é isso, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!